Vou mostrar aqui então nesse vídeo uma análise mais aprofundada do QSI. Então eu separei aqui uma função de transferência que a gente já calculou no circuito de classe 3, achando o gráfico de Bode, uma função de transferência com polos complexos. E a gente teve esse resultado aqui. Esse gráfico foi um gráfico que foi gerado no Excel, meio adaptado, meio ajustado aí para fazer funcionar. Nesse exercício a gente tinha calculado os valores aqui nas determinadas frequências, né? E a gente pode usar o Python para plotar esse gráfico de uma forma mais rápida e fazer os testes, as verificações e análise de QSI. Então, dos exemplos que eu separei lá e deixei no Dropbox, esse aqui, classe 3, análise de QSI. Esse primeiro aqui, depois eu mostro esse segundo aqui. Então, basicamente, é abrir o, o Python, vou carregar esse script, já tem ele na memória aqui. Então, é esse aqui. E eu separei algumas coisas, eu até vou tirar um item aqui para mostrar aqui um problema que vai acontecer, mas não é um problema, na verdade, é uma coisa que a gente tem que verificar. E aqui basicamente é isso, nesse circuito eu declaro aqui inicialmente o valor de QSI, que nesse exercício era 5/20, está aqui, o valor de QSI que foi calculado para essa função de transferência, e entro com o valor de ômega-n. Dá para entrar também com a função de transferência direto, se não sabe o QSI, ajusta aqui para usar a função de transferência. Mas como é uma análise de QSI, então eu resolvi puxar dessa forma aqui o script para ficar mais fácil de analisar esses termos. Então, ômega n10, o ganho inicial, o K0 no caso, é 1, e, e aqui está a função de teste. O que foi feito aqui? Eu fiz um for para fazer o quê? Para fazer uma varredura de 1 a 10, eu vou estar dividindo o valor do b, que é o valor do termo que está aqui, de 1, depois dividido por 2, dividido por 3, até 10. Para fazer o quê? Para fazer a análise do comportamento do que seria o QSI. Então a gente teria, na prática, teria um QSI primeiro original, que foi descrito aqui, depois eu dividiria ele por 2 e dividiria por 3 até 10 para ver como é que vai se comportar essa curva. Então eu vou mandar rodar aqui. A gente já pode calcular, a gente pode usar aqui como referência o que foi usado aqui, né? Então, na frequência 10, que é a nossa frequência do nosso ômega-n, a gente é esperado um ganho de 6 dB de magnitude para esse QSI, para o QSI original. Então eu vou dar um run aqui. Ok. Beleza. Vou fechar aqui. Opa. Eu fechei a fase, vou analisar só a magnitude primeiro. Então aqui já dá para ver o seguinte. A gente tem, eu botei para imprimir aqui a função de transferência, então aqui como ela instala aquele exercício. E aqui os divisores. Então meu primeiro divisor é 1 e eu tenho que QSI de 0,25. Depois o divisor ele passa para 2, né, o loop do for, e eu divido por 0,25 dividido por 2, 0,125. E assim vou até dividir por 10, que é 0,025. Então se eu analisar aqui o gráfico, daqui daria para ver que está perto de 6 dB, né? Mas vamos dar um zoom aqui só para chegar bem pertinho. Então tá lá, ó, o gráfico está chegando perto dos 6 dB nessa... Vou minimizar aqui. Para QSI valendo 5 dividido por 20, que é o nosso QSI original. Então tá lá, 6 dB de ganho. Então se eu fizer então se eu calcular isso daqui, né? Lembrando que a equação do QSI é essa, né? Então, como é um polo, então menos 20 log, então vamos lá, 20 negativo vezes log de 2 vezes QSI, que é 5 dividido por 20. Esse é o meu primeiro QSI. Tem que dar o 6 dB. Tá lá, 6 dB. Vou voltar. E agora eu vou trocar. Eu vou botar o QSI o meu segundo QSI, ou pro último QSI lá, que seria isso aqui dividido por 10. Então vamos lá, vamos dividir. Vezes 10, né? Aqui.
que é ao XI dividido por 10, né? Vou calcular e tem que dar 26 dBs. Aí eu vou voltar vou no Home aqui para dar um zoom de novo lá em cima. Opa, é esse aqui. E aí observa o seguinte, observa que aqui o pico máximo deu em 23, mas deveria dar 26. Isso porque o gráfico ele está interpolando aqui, ele está pegando alguns pontos só do gráfico e está fazendo um traçado direto. Então, o que está acontecendo aqui é que a minha resolução está muito pequena. Então, eu já tinha, isso foi o que eu tirei daqui, né, para exatamente mostrar o problema. Não quer dizer que ele está calculando errado, quer dizer que ele só não está exibindo a curva que continuaria aqui e daria um pico e iria até lá 26. Então eu vou botar de volta aqui, ó. Eu já deixei previamente pronto um N para a resolução do gráfico. Então eu estou passando esse N para 10.000 e vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então eu vou aqui no gráfico da magnitude, né, que é o primeiro gráfico, e eu vou lá vou inserir um N aqui no final. Então signal bode S1,N. Vou dar um run. Ok. Beleza. Os valores de XI eles continuam sendo os mesmos, a gente não alterou. E a magnitude agora, dá pra ver que ela tem uma resolução bem maior. Ó. A gente consegue ver bem certinho ele atingindo lá os 26 dBs que deveria dar. Então se a gente for fazer a análise de 1 por 1, a gente teria aqui esse que seria o dividido por 10, e assim vai dividindo até o valor original de XI. Eu poderia também trocar isso aqui e dizer que agora o XI é 1, por exemplo, para fazer uma análise diferente. E vou rodar de novo. O que acontece quando o XI é 1? Quando o XI é 1, ele vai ter um comportamento exatamente igual a um circuito de um sistema classe 2. Como eu tenho uma queda aqui de 40 dBs por década, então aqui eu vou ter 6 dBs. Fica muito parecido e fica inclusive muito difícil de diferenciar esse sistema do sistema... na verdade, nem daria, né? Ele basicamente se o XI é igual a 1, ele praticamente é um sistema classe 2. E aqui, quando eu divido isso aqui por 0,5, então esse aqui seria o XI de 0,5. Eu tenho uma curva um pouco antes e aí ele cruza exatamente nesse ponto. Vamos dar um zoom aqui. Então, exatamente na nossa frequência ômega-n, ele está cruzando por 0, para o XI de 0,5. Aqui está todos os valores que foram usados, né? Então, o primeiro é o 1, aquele lá de baixo, que é como se ele fosse um classe 2. Aí depois 0,5, 33, 0,25, 2, até 0,1. E se a gente quisesse calcular, a gente poderia calcular. Então, vou voltar aqui, e vou usar o que foi feito. Então, o primeiro era 1. Tá lá, menos 6 dBs de ganho. Vou voltar e vou calcular o próximo de 0,5. 0,5. Eval. Ganho 0. Exatamente como deveria dar, como seria o ganho esperado. Vou voltar aqui. Tá lá o nosso 0, né? Exatamente nesse dividido por nossa segunda curva aqui. E aí pode analisar curva por curva e ver como é que funciona essa contribuição. Eu acho que isso é importante para saber um pouco mais aí de circuitos, não ficar só no basicão. E aqui a nossa curva, né, de fase. Então nota que para aquele azul lá, né, que é onde o XI é 1, ele praticamente faz o mesmo traçado de um sistema classe 2. E aí conforme vai aumentando o XI, isso aqui vai ficando cada vez mais vertical. Então esse é um script que está lá, está prontinho. Quem quiser usar, está de boa para usar. E o outro script que eu deixei pronto é esse aqui. Tem um nome parecido, só troquei o final, que é uma segunda opção. O que esse script faz? Eu abri ele aqui, né, mas ele deixa para que o usuário digite o valor. Então eu vou entrar com o valor de XI e o valor de ômega-n. E aí eu vou ver como é que vai ser
Vou plotar esse gráfico direto. Então, esse eu não preciso abrir o script, abrir a interface para rodar. Posso deixar isso aqui fechado e posso simplesmente dar 2 cliques aqui. Se tiver o Python instalado e as ferramentas instaladas, ele vai pedir, digite o valor de XI. Eu vou botar lá, 0.5. Digite o valor da frequência natural, 1. Digite o valor de um ganho K0, vou botar 1 também. Ele montou aqui a função de transferência, né? 1 sobre S ao quadrado mais 1, S mais 1. E aqui está minha contribuição de XI para 0,5. Nota que, mesmo mudando a amplitude, mudando o ômega-n, eu continuo cruzando 0 em XI igual a 0,5. Vou fechar aqui, vou fazer mais um teste. E vou agora digitar um QSI de 5 dividido por 20, que era 0.25. Vou botar uma frequência natural diferente, vou botar 1000 agora na frequência natural. E o valor do ganho eu vou deixar ainda 1. E vou ver o que vai acontecer. Então eu tenho a magnitude, agora eu vou ter lá os meus 6 dBs, né? Que é exatamente o que dava, né? Mesmo a nossa frequência tendo mudado para algo em torno aí de 1000, né? Foi 1000 que a gente botou? Foi 1000. Mesmo a frequência tendo mudado para 1000, eu continuo ainda com os meus 6 dBs de ganho na frequência natural. E posso fazer mais testes. Eu posso fazer, por exemplo, mudar o ganho do K0. Então eu vou botar um K0 igual a 2 e vamos ver o que vai acontecer. Então se eu vou botar o 0.25, vou digitar a frequência natural de 10 e vou digitar um ganho de 2. Ele vai exibir aqui a função de transferência como é que ficou. E aqui o que aconteceu? Ele deslocou o meu ganho aqui inicial, e aí a minha frequência o meu ganho aqui, a amplitude na frequência de natural, ele pegou 6 dBs mais 6 dBs do meu ganho de 2. Então eu tive um ganho de 2, né? Então vamos lá, 20 log de 2, né? Que é o meu ganho lá. 6 dBs. Então 6 dBs do K0 mais 6 dBs do XI. A gente teve, vou voltar aqui, 12 dBs. Então ele desloca o eixo inteiro para cima ou o eixo inteiro para baixo, dependendo do K0. E é isso aí. Quem quiser se divertir agora aí, tá liberado o script.